Você vai pregar em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Quem achou, diga amém? Amém. Que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode sentar dando glória a Deus? Aleluia. Nós bem sabemos, irmãos, que Jesus, Ele escolheu 12 discípulos para que exercessem tal ministério. E Jesus tinha uma missão, irmão, de prepará-los para o que iria acontecer. Jesus, Ele se apresenta como cordeiro e tem toda uma trajetória para Ele passar. Tem tudo um significado para acontecer, e tudo que Ele faz há um propósito na vida de cada um. Ele tem um propósito na vida de Pedro, Ele tem um propósito na vida de João, Ele tem um propósito na vida de Mateus, mas todo esse propósito leva ao mesmo lugar, que é o céu. Aleluia. Pessoas diferentes, maneiras diferentes, ministérios diferentes, propósito diferente, mas todos na mesma direção. Aleluia. Cada um chamado para exercer o seu ministério em um lugar diferente, com pessoas diferentes. Pedro foi chamado para lidar com os judeus. E Pedro, quando ele é chamado, todos nós conhecemos Pedro como o explosivo, aquele que puxou a espada e lançou fora a orelha do soldado Malcolm, aonde foi repreendido por Jesus não só uma vez, mas diversas vezes. Aquele aonde que tomava a ceia com Jesus, e o próprio Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres, verdadeiramente apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Então, andar com Jesus, sentar com Jesus, presenciar os milagres de Jesus, tomar a ceia com Jesus, não significava que ele já estava totalmente pronto para exercer aquilo que Deus tinha para ele. Mas uma coisa que nós devemos confiar é que quando Jesus chama alguém para a sua obra, é porque ele se responsabiliza em ensinar, em cuidar e em guiar aquele a qual ele chamou. Glória a Deus. Nós não nascemos prontos. E quando nós achamos que sabemos alguma coisa, Jesus Cristo se revela para dizer: você não sabe de nada. Porque agora também vejo Paulo sendo chamado por Jesus, e era alguém que não era como os discípulos, porque Paulo não era alguém iletrado, como a Bíblia diz que os apóstolos eram. Paulo era alguém que tinha toda a ciência, ele era doutor na lei, foi ensinado aos pés de Gamaliel, foi escolhido por Jesus por um propósito. Porque por ele achar que já conhecia Deus e sabia o que estava fazendo, perseguindo os apóstolos, Deus olhou e o aprovou e disse: é esse que eu vou escolher. Aquele a qual perseguia a igreja, aquele a qual mandava prender, mandava matar. Se passasse um crente, ele falava: pega. Se passasse alguém falando de Jesus, ele falava: mata. Ele consentiu a morte de Estevão, e Deus olhou para ele e disse: é vaso escolhido para a minha obra. Alguém que desprezava o evangelho da cruz, aonde quando Paulo é chamado diz: e tudo que eu sabia se fez em nada diante da sabedoria de Cristo Jesus. Quanto mais nós sabemos e conhecemos, Ele faz prova de nós para colocarmos tudo em prática. Glória a Deus. E Paulo se viu perdido, porque tudo que eu sabia da lei,
tudo que eu praticava, todas as ordenanças, todos os estatutos, todas as cerimônias, a circuncidão, não é nada, porque Cristo aniquilou isso, e o que eu faço com o que eu sei? Nada. Pois agora estou disposto a aprender com Cristo Jesus. Glória! Então, quando nós viemos para Cristo, nós temos que estar disposto a colocar tudo de lado para aprender algo novo com Cristo. Pedro é chamado por um propósito. Pedro é escolhido como a pedra aonde Jesus Cristo disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele está dizendo: Pedro, eu, Jesus, vou edificar você. Eu vou preparar você. Mas Jesus jamais disse para Pedro que seria rápido ou que seria fácil. Mas Jesus deu a garantia para ele que sobre ele seria edificado uma igreja e as portas do inferno não iriam prevalecer sobre ela. Glória a Deus. Aleluia! E agora começa a trajetória de Pedro, aonde Pedro é repreendido por Jesus, e Jesus ao ponto de dizer: aparta de mim, Satanás. Porque Pedro achava que sabia o que estava fazendo, mas Jesus teve que repreendê-lo. Muitas das vezes, no meio da nossa caminhada, Jesus vai nos repreender. Vai dizer: para! Pois a tua sabedoria não se compara à graça que eu tenho liberada sobre a igreja. Glória a Deus. Aleluia. E Pedro se vê agora como um neném na fé aprendendo. E eu vejo que Jesus, para edificar a vida de Pedro, ao ponto dele dizer: estou pronto para morrer, crucificado, mas não como mestre, mas de cabeça para baixo, porque não sou digno. Pedro teve que passar por muitas coisas. Pedro teve que tomar muito esporro. Jesus teve que levantar Paulo para ir de encontro a Pedro e dizer: Pedro, tu estás errado. Pois Pedro estava doutrinando irmãos ainda com a antiga aliança. E Jesus disse: se é a circuncisão, então a minha morte é em vão. Pois Pedro ainda não estava completamente pronto, mas Deus prepara vasos ao seu redor para ir ao encontro dele e edificá-lo, mostrando que Jesus tem uma obra não só na vida dele, mas na vida dos outros irmãos que vão edificá-los. Uma construção não se edifica por si só, ela precisa de colaboradores para a sua obra. E Pedro tem uma visão das aves e os répteis descendo do céu, animais aonde ele disse: eu jamais comeria de algo impuro, pois ainda sobre ele pesava o fardo da lei. E Jesus faria questão de mostrar que essas coisas ficaram para trás, porque se Deus purificar uma prostituta, ela é santa, ela é de Cristo, ela é de Cristo. E quem é que pode dizer que aquela prostituta é impura? Pois se Deus agora visitar o traficante e ele se ajoelhar, pois quem chamará de impuro aquele a qual Deus dignou? Pedro está passando por uma transformação. Pedro está sendo edificado no meio dos processos, no meio das pancadas, no meio das decepções, no meio das coisas inusitadas que ele vai encontrar ao caminho fazendo a obra do Senhor. Aleluia! E nós seremos edificados como Pedro foi. Nós nem sempre estaremos certos. Nós nem sempre estaremos com a razão. Mas o que vai provar que nós somos discípulos de Cristo é como nós vamos agir em meio a essas situações, a qual seremos confrontados, não só pelos crentes, mas pelos que não são crentes. E a melhor resposta não é a minha. A melhor palavra não é a minha.
O meu achar não vale, mas é a palavra de Deus que tem Glória! poder.